Franklin Carvalho chega para Botafogo e Vitória com a corda no pescoço. A única coisa que o mantém no cargo é um desejo da diretoria do Botafogo de não demitir o técnico antes da chegada de Gabriel de Alba terça-feira. É essa apuração, é exatamente isso que está acontecendo. Muita gente reclamando de que a diretoria do Botafogo não age, está inerte, estão sendo covardes de não agir. Na verdade, a decisão foi tomada. Não há uma inação. Você pode não concordar com a ação. A ação de não demitir é a decisão que foi tomada, pelo menos até a chegada do Gabriel de Alba. O que eu escutei de uma pessoa da diretoria do Botafogo foi: vamos viver o dia de hoje. Vamos viver o jogo. Eles estão tentando deixar acontecer para que sejam surpreendidos positivamente, analisando o comportamento dos jogadores, analisando o comportamento do treinador, enfim. A gente pode discordar, mas de fato é isso que está acontecendo. Eu vou te dar um pouco mais de bastidor sobre isso e, claro, vamos falar de Botafogo e Vitória a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata. Já somos mais de 340 mil apaixonados que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. Olha só, ontem fizemos uma live maravilhosa de 3 horas. Meu amigo, só os guerreiros ficam 3 horas em live do Botafogo vivendo um momento como esse. Sábado, terminando quase meia-noite a live. Aí agradecer o professor Marquinho que dividiu a live aqui comigo e foi muito bacana. A gente analisou todos os treinadores que vocês possam imaginar. Foi uma live super bacana. Agora, falando sobre a realidade prática do Botafogo, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Eu quero começar, na verdade, passando aqui pelo perfil do Franklin Carvalho. Depois que eu passar pelo perfil do Franklin Carvalho com vocês, a gente vai analisar a rodada do Brasileiro e vai entrar nesses bastidores, legal? O que eu quero trazer para vocês aqui do perfil do Franklin Carvalho, esse treinador de 39 anos, português, de 39 anos de idade. Vamos lá. Quando a gente analisa o perfil do Franklin Carvalho, a gente chega à conclusão de que ele tem um PPJ, um ponto por jogo, de 1,76. Conforme vocês têm acompanhado a minha produção de conteúdo já há bastante tempo, eu costumo dizer que o PPJ, que é de campeão, aquele que bate campeão de títulos, é de 2 ou mais. De 1,70 até 2 ainda faz sentido a gente pensar em bons trabalhos, mas existem PPJs que são mentirosos. Por exemplo, todo mundo diz que o Jair Ventura está fazendo um grande trabalho no Vitória da Bahia. É verdade, o PPJ dele é de 1,63. E o do Franklin Carvalho, todo mundo diz que é um péssimo trabalho, 1,76. E aqui que eu quero destrinchar com vocês, porque quando você abre os 21 jogos do Franklin Carvalho e você vai analisar os resultados do Franklin Carvalho, é que a gente descobre que o porquê, dentro desse contexto, o PPJ dele realmente não é bom. Venha comigo, em 21 jogos ele tem 10 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Muitos desses empates são empates com sabores de derrota, né? Por exemplo, pegando de trás para frente, o que foi o empate contra o Fluminense? O que foi o empate contra o Vitória da Bahia? São empates que facilmente poderiam ser vitórias, ele teria um PPJ ainda maior, né? Ele teria 5 empates e 12 vitórias e o trabalho dele poderia ter uma outra variação nesse momento. Claro que o 6-1 teria pesado, mas sem dúvida nenhuma o repertório seria outro. Você analisa alguns empates ao longo da jornada e claro que, por exemplo, empatar com o São Paulo fora de casa, empatar com o Atlético Mineiro fora de casa, são resultados até interessantes. Agora, você empatar com Caracas em casa e o Curitiba em casa, tudo bem que ele estava chegando, são empates que ficam com sabor amargo. Agora, o que eu quero que você preste atenção é que boa parte dessas 10 vitórias que ele tem, na realidade, 6 dessas 10 vitórias são em Copa Sul-Americana. O que aconteceu para que ele tivesse uma performance tão boa na Sul-Americana? Significa que o trabalho dele é um trabalho incrível? Não, na verdade o trabalho dele não é um trabalho incrível. Ele deu a sorte de cair num grupo fraquíssimo onde ele acumula vitórias. Por exemplo, ele empata com Caracas e era para ter uma vitória a mais, mas tudo bem. Aí ele tem ali um milagre de ganhar do Racing fora de casa, 3-2, a gente não sabe até hoje como que a gente ganhou aquela partida. Legal, mas vem comigo, só olhando para a Sul-Americana. Empate com Caracas, vitória contra o Racing, bacana. Aí depois ele pega ali o Independente Petroleiro 3-0 em casa, pega o Racing em casa, 2-1. Tô passando por aquela derrota ridícula pro Remo, né? Mais uma derrota ridícula dele, mas enfim, a gente tá olhando aqui para a Sul-Americana, ele 2-1 no Remo, não é isso?
E depois ele vence por 3-0 o Independiente Petroleiro, legal. Depois ele ganha do Caracas 3-1. Olha o nível dos adversários, gente. Eu tô falando de Caracas, eu tô falando de Independente Petroleiro, eu tô falando de equipes realmente muito fragilizadas do ponto de vista técnico, tático e financeiro. Ora, se das 10 vitórias que ele tem, das 10 vitórias que ele tem, 6 são em Copas, sendo uma dessas 6 contra a Chapecoense, um mísero 1-0 antes da eliminação, porque veja só, ele ganha da Chape fora de casa por 4-1 no Campeonato Brasileiro, depois em casa ele ganha por apenas 1-0, e isso nos custou a classificação. O que eu estou tentando te mostrar aqui? Que os números do Franklin Carvalho são absolutamente mentirosos. Absolutamente mentirosos, são números patéticos. Você tem apenas 4 vitórias em campeonatos brasileiros. Quer contar comigo? Olha aqui tá a competição, tá? Sul-Americana, Brasileiro, empate. Sul-Americana, Brasileiro, vitória. Parabéns. Uma das 4 vitórias é contra o pior time do campeonato por 4-1. Aí você tem Copa do Brasil, aí você tem Brasileiro. Não é vitória. Brasileiro, não é vitória. Foi a vexatória derrota para o Remo de virada em casa. Brasileiro, empate. Brasileiro, vitória. Aí um 3-1 contra o Corinthians, bacana. Essa é uma vitória bacana. Aí Brasileiro, empate. Aí Brasileiro, derrota para o Bahia antes da Copa. Aí vence do Santos, que é um time que luta para não cair. E sabe-se lá Deus como vence do Cruzeiro por 1-0. Legal, bacana demais. Essas são as vitórias dele. Então, gente, quando a gente fala de Franklin Carvalho, os números que sustentam Franklin Carvalho no Botafogo são números absolutamente mentirosos. São números que mostram pra gente que o Franklin Carvalho, na verdade, ele não conquista as vitórias óbvias, ele entrega jogos fáceis e ele naturalmente perde jogos difíceis. E ele tem um requinte de crueldade que ele consegue perder vergonhosamente jogos que, desculpa, cara, nenhum outro treinador perderia. Vocês acham que o Jair Ventura, aí com todo respeito, tá? Não tô defendendo a contratação do Jair Ventura, não. Mas vocês acham que o Jair Ventura teria tomado de 6 do Cienciano? Eu tenho a mais profunda convicção que o Jair Ventura jamais teria tomado de 6 do Cienciano, tá? Mas a diretoria do Botafogo acaba optando por vamos esperar o Gabriel de Alba chegar. Vamos conversar todo mundo junto e depois tomar uma decisão. Ainda que essa decisão seja pela demissão, eu até consigo entender o que está acontecendo. Eu sei que você que está do outro lado está pé da vida, mas eu consigo entender o que está acontecendo. Basicamente, que os caras estão dizendo o seguinte, olha, por que que eu vou tomar uma decisão agora se daqui a 2, 3 dias o homem está aí? Não é o cara que está botando bilhão no Botafogo assumindo dívida? Não é o cara que vai pilotar esse barco pelos próximos anos? A gente tem que ouvir o homem. O homem está chegando aí. Então, vamos entregar para ele a chave do carro e falar, filhão, toma aqui, ó. Segura que o filho é teu. Legal? Existem formas e formas de você analisar essa postura por parte do Botafogo. Por exemplo, vai ter gente que vai chamar a diretoria de covarde, vai ter gente que vai chamar a diretoria do Botafogo de oportunista, de transferir a responsabilidade. Já vão ter outras pessoas que vão pensar que do ponto de vista de gestão é o que faz sentido. Por quê? Ora, se eu tô entrando no Botafogo, eu chego na terça, eu não quero que a minha diretoria tome uma decisão por mim, sem a minha anuência, sem eu estar de posse de todas as informações, sem eu ter conversado com a comissão técnica, sem eu ter conversado com cada diretor, sem eu ter conversado com o elenco. Eu quero conversar com todo mundo, eu tô comprando o clube, pô. Segura aí, segura mais 2, 3 dias, seguraram até agora o Franklin Carvalho. A urgência para demitir o Franklin, se existia, talvez tivesse ter sido ali na Copa do Mundo. Que aí você teria trazido um técnico, você teria dado 45 dias para esse cara, você teria entrado numa janela de transferências com esse cara. Agora, meu amigo, o Franklin já opinou na contratação de todos esses jogadores aí, tem indicações dele sendo negociados pelos scouts, talvez até por isso que o Botafogo deu uma segurada nas contratações, né? Será que a gente tem que gastar dinheiro realmente com as indicações vindas do Franklin Carvalho, um treinador que talvez nem continue no Botafogo? Mas o que você acha que vai acontecer? Olha, é muito difícil, porque é imprevisível o tipo de tomada de decisão que o Gabriel de Alba, junto com essa diretoria, vai ter, né? O óbvio teria sido a demissão do Franklin Carvalho, o que já não aconteceu. Diante disso, eu não consigo te precisar que o Gabriel vai chegar e eles vão o demitir. Por achismo e não por informação,
eu acredito que o Franklin Carvalho será demitido, o que transforma essa história numa história bizarra, porque vão mandar um técnico demitido para comandar um jogo onde ele já sabe que no final das contas a chance dele ficar é mínima. Agora, sem fazer drama sobre isso, não vai ser nem a primeira, nem a última vez que um técnico praticamente demitido foi à beira de campo para tentar salvar alguma situação do seu emprego, né? Bom, dito isso, vamos olhar aqui para o nosso queridíssimo Campeonato Brasileiro. Deixa eu me puxar para cá para ficar bem claro para vocês. Olha aqui, ó. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo empatou em casa com o Curitiba, o que é um resultado ótimo para o Botafogo, pensando em briga pela Libertadores. Para quem ainda pensa em briga pela Libertadores, eu sou um eterno otimista, portanto, eu penso em briga pela Libertadores. O São Paulo não avança, o Curitiba também não avança. O Atlético Paranaense tropeça em casa, ele que está na terceira posição do campeonato. Eu tenho dito para vocês que eu acho que o Cruzeiro vai tomar essa terceira posição com o Arthur Jorge. O Cruzeiro é um baita time, um baita elenco, um baita investimento e tem, esse sim tem treinador de verdade, não é essa coisa genérica que a gente tem no Botafogo, não. Ali é treinador de quem tem ambição de ganhar alguma coisa, né? E você tem um Red Bull Bragantino que, como eu digo para vocês todos os anos, o Red Bull Bragantino é para ficar entre 10º e 6º colocado. No ano bom vai ficar entre 6º e 5º, no ano normal vai ficar ali na 10ª, na 8ª, na 9ª posição, também muito a depender do que vai produzir os seus adversários, né? Então, são 2 empates bons para o Botafogo. O que não é bom para o Botafogo é o Fluminense, que ganha do Palmeiras, porque dificulta a gente alcançar o Fluminense, né? Ele que já está na nossa frente na tabela, e pior de tudo, prejudica o Palmeiras na conquista do título. Pô, mas tu tá torcendo pro Palmeiras ganhar o campeonato? Lógico que não, mas eu também não quero que o Flamengo ganhe, né? Também não quero que o Flamengo ganhe. Agora, o Palmeiras está pipocando, essa que é a verdade. O Abel Ferreira, ele teve entregue pela Leila Pereira tudo que o Abel pediu. A única coisa que o Abel pediu que não teve é o Danilo, mas vai me desculpar, não é pelo Danilo que o Palmeiras está rateando, tá? É querer arrumar desculpa demais. Eu sei do seguinte, cara, infelizmente aí o Fluminense faz o resultado e dessa forma o Fluminense avança na tabela de classificação e o Palmeiras vai deixando para trás. Eu vou pegar aqui a classificação para você poder ver, para você poder entender o que está acontecendo no campeonato para essa rodada que a gente vai enfrentar agora. Para o Botafogo vai ser o 22º jogo, tá legal? Olha, o Curitiba está imediatamente à nossa frente, com 1 pontinho o Curitiba vai a 23, se o Botafogo ganhar vai a 24. Quero te lembrar que 24 pontos é pontuação ali para até... perdão, gente. O Curitiba está 1 pontinho na nossa frente, 31, estava olhando para o número de jogos. O Curitiba está com 31 pontos, o Botafogo com 30. Se o Botafogo ganhar, ele vai a 33 pontos, que é a pontuação de também G5 e G6 ali, né? Lógico que vai depender do resultado do Cruzeiro, vai depender do resultado do Bahia, do Red Bull Bragantino, do Corinthians e o Curitiba já jogou. Vamos reparar que o Botafogo tem 2 jogos a menos do que o Curitiba e 1 jogo a menos do que todos ali, né? Então, eles jogando, eles ficam com 1 jogo a mais do que o Botafogo. O Botafogo, nesse momento, tem um saldo de gols de 2, legal? Se o Botafogo fizer o milagre de ganhar do Vitória da Bahia, 33 pontos coloca a gente ali entre G5 e G6. Vindo atrás do Botafogo, você tem ali pressionando a gente. O Botafogo está na 10ª posição, apenas o Atlético Mineiro atrás de nós, e depois o Botafogo já fica fora da vaga da Sul-Americana, não é isso? O Botafogo está a 8 pontos da zona do rebaixamento, não consigo imaginar que o Botafogo vai ficar brigando ali para não cair. Eu acho maldade demais quando dizem que fazer 45 pontos e já era. Não tô passando pano, tá? Não tô passando pano, essa é a realidade. O Botafogo é uma equipe ali de meio de tabela esse ano para um G6, G5 se tudo der certo, mas tá difícil as coisas darem certo para o nosso Botafogo, né? Sendo bem realista com vocês. Deixa eu me puxar para cá, ó, que aí eu ocupo menos a tela e atrapalho menos vocês, legal? Então o que acontece aqui nesse campeonato? Na prática, o Botafogo ele pode ser ultrapassado ainda nessa rodada pelo Atlético Mineiro e pelo São Paulo também, mas São Paulo já empatou, então São Paulo não passa. Só quem pode roubar uma posição do Botafogo nessa rodada é o Atlético Mineiro. Vamos torcer para que o Atlético Mineiro não faça isso. Atrás de nós tem o próprio Vitória da Bahia, né? Depois do São Paulo e do Atlético Mineiro. O Vitória, se ganha do Botafogo hoje, ele chega a 29 pontos. E depois você tem Grêmio, Mirassol, Internacional e a zona do rebaixamento, que conta aí com uma briga ferrenha ali, né?
Eu acho que do Mirassol para baixo tá todo mundo brigando. É lógico que a gente pode pensar no Grêmio e no Vitória, mas nesse momento eu acho que é do Mirassol para baixo. Você tem Santos e Vasco com 22 pontos. O Remo deu uma bela reagida no campeonato. O Remo eu já dava como um clube rebaixado. A verdade é que o Remo está com os mesmos 22 pontos de Vasco e Santos. A diferença é que o Remo tem um jogo a mais, mas de qualquer forma está na briga. Santos e Vasco têm um jogo a menos em relação ao Internacional. O Internacional está correndo seríssimos riscos de cair para a zona do rebaixamento também. Esse é o Campeonato Brasileiro até aqui. Mas o que dá para a gente projetar para esse Botafogo Vitória? Quem vai a campo? Como é que vai ficar essa situação? Vamos lá, vamos enfrentar um pouquinho isso. Primeiramente que o Franklin Carvalho treinou o time, né, no CT do Bahia, antes do Botafogo enfrentar essa Vitória, né? Então ele estava lá, deu o treinamento dele, e ele recebeu alguns reforços vindo do Rio de Janeiro. Reforços, Manel? Quem? Alan e Antony se juntaram à delegação e viram opções. A boa notícia é que o Alan está recuperado de lesão, né? Isso é uma coisa muito boa, sem dúvida nenhuma. Ele está recuperado daquela lesão grave na coxa e ainda não tem assim uma utilização garantida, mas o Alan é opção no banco de reservas hoje para ele. Já o Antony chega como uma opção diante desse Vitória da Bahia, que o Botafogo não tem muitas opções atrás, né? O Botafogo vai para o jogo praticamente com Justino e Marçal cumprindo suspensão automática. Então veja bem, o Botafogo vai com Justino e Marçal cumprindo suspensão automática. Pô, mas calma aí, se o Botafogo não vai ter nem o Marçal nem o Justino, quem é que deve fazer a linha de zaga do Botafogo? A provável escalação do Botafogo para essa partida vai ter Gabriel Batista, muito provavelmente no gol. Eu tenho defendido que eu acho sacanagem com o Arlisson você, por conta de um jogo completamente atípico, matar o cara e botar o Gabriel Batista no lugar dele. Mas eu percebo que está havendo um certo oportunismo dentro do Botafogo, porque todo mundo diz que o Gabriel Batista é mais goleiro do que o Arlisson, então estavam só esperando uma partida ruinzinha do Arlisson para poder tirar o cara do gol. Nós vimos o Léo Link receber inúmeras chances com o mesmo treinador, nós vimos o Neto receber inúmeras chances com o mesmo treinador, e agora, num jogo completamente atípico, que passou, na minha opinião, passou longe do Arlisson a derrota da tragédia de Cusco, legal, por mais que ele tenha falhado, o time inteiro falhou, você teve um VAR que roubou o Botafogo, tudo aconteceu de errado, mas a culpa é do Arlisson e você tem que tirar ele do time? Não me parece adequado. Eu daria mais uma oportunidade pro Arlisson, eu conversaria com ele, explicaria o contexto, meu amigo, tem um cara aqui, beleza? Tá todo mundo querendo botar o cara. Eu vou te sustentar mais um jogo, mas você não me inventa. Vai lá e fecha a porra do gol. É o jogo da tua vida. Cara, o Arlisson ia pegar o recado, ia entrar em campo, ia fazer o jogo da vida dele. E se por acaso ele falhasse contra o Vitória ou qualquer coisa do tipo, amigão, eu te avisei, não te avisei? Agora a fila anda, você espera a sua vez aí numa próxima oportunidade e valeu. O Franklin Carvalho, ele tá à beira de ser demitido. Ele não perde absolutamente nada fazendo isso. Ele já fez pelo Neto, tirando o Neto da geladeira. Ele já fez pelo Léo Link, até mesmo pelo Raul, sustentando várias falhas clamorosas e inadmissíveis. Então, eu não seria para mim uma surpresa se o Arlisson pintar como titular. Aí você vai ter na lateral direita o Vitinho, no miolo da zaga, o Ferrarese com o Lucas Monzon. Hoje é um jogo de 90 minutos do Lucas Monzon, provavelmente, com o Jair, quem sabe... O Jair não, perdão, quem me dera o Jair, né? Com o Antony pintando, quem sabe, ali no segundo tempo. Você vai ter o Alex Telles fechando ali na lateral esquerda. Você vai ter também o Guinho, Medina, Danilo e Álvaro Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral. Então o Botafogo, ele vai jogar naquele losango que se imagina, tá? Aquele losango que todos nós, torcedores, vínhamos pedindo há muito tempo. Muita gente vinha pedindo, eu vinha pedindo, inclusive, para mudarem o sistema tático do Botafogo. Criticando, inclusive, duramente o Franklin Carvalho. Não temos pontas, não adianta querer jogar com ponta, tem que tirar o Djalma do time. Você tem aí o Huguinho pedindo passagem, você tem o Danilo e o Medina talentosíssimos, você tem o Montoro pedindo passagem, aí tu vai botar um dos quatro no banco para poder jogar com pontas que não funcionam, botar o Djalma, todo mundo estava reclamando com isso. Então não sejamos hipócritas. Deu errado demais no 6-1. Mas sistema tático é assim, você aprimora por repetição. Pode ter certeza que os jogadores estão mordidaços querendo dar uma resposta.
O que a galera deve ter visto, teve treino, né? E o que a galera, além do treino, deve ter visto de vídeo das suas próprias falhas, como que o Danilo estava andando em campo, como que o Medina foi um jogador completamente juvenil e nulo naquela partida, como o meio-campo estava completamente esgarçado. Você povoou o meio-campo, tira um ponto, bota mais um no meio-campo e o teu meio-campo fica ainda mais esgarçado, como o time estava completamente desencaixado na tragédia dos 6-1 lá em Cusco. Eu só consigo imaginar que a performance com esse sistema tático vai estar mais ajustada para essa partida do que esteve no Peru, porque não consigo ver como pode ser pior. Vou até bater na madeira. Isola, entendeu? Vai pegar um Vitória voando, com Jair Ventura com cheio de moral, o Lucas Arcanjo que vira o Neuer contra o Botafogo, né? Esse Vitória da Bahia aí que vai vir para pegar o Botafogo, até ver aqui como é que tá esse adversário. Ó, ele vem, na verdade, de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas vai ter o retorno de 2 jogadores que são importantes para o time dele, que é o Kaká e o Luan Cândido, que cumpriram suspensão. O Baralhas também volta, o Baralhas que bate até na mãe. O Baralhas é um cara perigosíssimo ali no meio campo, batedor, é o cara que destrói jogadas. É o Gregory que a gente tinha, né? Só que é um Gregory grosseirão. Ele ficou fora do último jogo, então ele vem descansado para esse jogo, cheio de ódio no coração, pode ter certeza disso. E o Jair Ventura teve a semana livre para poder treinar, enquanto o Botafogo está vindo de uma crise absurda, né? Ele pode contar também de novo com Ramon, que foi poupado contra o Flamengo. Rubens Ismael, Camutanga, Edu, Dudu, Natan Mendes e Anderson Pato seguem lesionados. Olha só, eu não conheço nenhum desses jogadores, então aqui não vou ficar tipo falando, porque o Camutanga, pelo amor de Deus, não conheço. Mas só pelos nomes dos jogadores, e futebol a gente não olha para nome, né? Somente, mas assim, são jogadores que você entende o contexto. Olha o elenco do Vitória. E mesmo esse elenco, que já não é um elenco renomado, estrelado, tá totalmente desfalcado. Se esses caras me inventarem de perder lá dentro, aí, meu amigo, eu não sei mais o que dizer. Aí é desligar o canal, desistir de fazer Botafogo. Se mantiverem o Franklin Carvalho, é desistir de fazer o canal e fazer qualquer outra coisa da vida, porque não tem como ficar vindo aqui para não, porque realmente hoje não deu, mas com o Franklin vai dar certo, a gente sabe que não vai dar. E a vaca já foi pro brejo. Espero que a diretoria e o GDA aí se reúnam na terça-feira, decidam pela demissão e a gente consiga trazer um técnico de verdade. Gosto muito de nomes com perfil, por exemplo, de um Paulo Souza da vida. É por essa linha que eu iria. Eu traria mesmo o Luiz Castro, não vou abrir não, tá? Acho mais fácil convencer um Luiz Castro do que um Paulo Souza da vida. Mas, de qualquer forma, é o que temos para hoje. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!